E hoje eu vejo na internet muitas pessoas, tipo assim, ou é 8 ou 80, não sei se tu percebe isso daí. Ou a pessoa fala, você tem que cortar o cafezinho, você tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar. Ou então é ao contrário, a pessoa fala, não, você não tem que cortar nada. Então, acho que o seguidor que está endividado, ele fica assim, cara, eu escuto um fala que tem que cortar, o outro fala que não tem que cortar. E eu tenho muitos alunos que acontece isso, beleza, mas eu tenho que viver também. Aí não tira o iFood, aí não tira o Uber, podendo ir de ônibus para sair mais barato, o cara não quer sacrificar em nada. Como que você vê? Qual a dica que você dá para essas pessoas? Tá, eu sou um pouco mais do time da história do não tem que cortar nada. Mas não é porque você não vai cortar nada. É porque eu acredito que não seja por aí que você começa a dominar a sua vida financeira. Não é pensando em corte. É pensando, visualizando o seu futuro e pensando no que você quer fazer com o seu dinheiro. Então, ao invés de você olhar para a sua vida financeira e pensar, o que, que eu vou cortar? Porque a gente vai acabar cortando aquilo que é o mais supérfluo, que não é tão necessário, né? E essas coisas normalmente são as coisas que a gente gosta, o lazer, sei lá, academia, a terapia, a yoga, corta aquilo que parece supérfluo, mas que é justamente o nosso prazer, né? O aproveitar Sim, a vida. E dinheiro tá aí para isso, para a gente aproveitar a vida. Então a gente corta tudo isso. Aí aquelas coisas obrigatórias que a gente não está afim de pagar, o aluguel, o condomínio, o financiamento e tal, né, que é tudo aquilo que a gente botou na nossa vida, né? A gente não está afim de pagar, mas foram escolhas que a gente fez. Mas isso não tem como cortar. Então a gente acaba cortando o que é o prazer. Aí fica só com cara de sacrifício. sim. E aí não tem o que eu estava falando agora há pouco, que é a visualização de por quanto tempo o sacrifício. Porque aí começar a vida financeira, começar a organização da vida financeira pensando em cortar, parece que você está trazendo para a sua vida financeira o sacrifício de forma permanente. É O que eu preciso verdade. é cortar, vamos cortar, essa é a minha vida. E não é isso. Eu acho que vai ter um momento em que vai ser preciso eliminar algumas coisas, negociar algumas coisas, trocar algumas coisas talvez por outra mais barato, mas para eu chegar nessa estratégia, no que é preciso fazer, eu preciso ter um olhar direcionando o meu dinheiro. Então, eu falo da fotografia financeira. É uma adaptação do que as pessoas chamam de orçamento doméstico. Ela tem uma visão diferente. Por que eu chamo de fotografia? Meu pai é fotógrafo. Percebe-se que a grande influência do meu pai na minha vida financeira. Então, meu pai é fotógrafo e eu lembro bem quando eu era criança que ele me mostrava assim, sabe aquelas fotos de Fórmula 1 quando o carro passa e ele fica até meio borrado, Sim. né? Porque ele passa numa velocidade tão grande, dependendo de como o fotógrafo faz a foto, você nem captura o carro, ele fica aquele borrão. Mas tem algumas fotos em que a gente vê o carro paradinho e que as coisas atrás é que estão se movimentando. Então, isso é uma técnica de fotografia. E eu lembro que eu fiquei com essa imagem na cabeça e que às vezes eu tinha uma sensação que a nossa vida financeira é tipo um carro de Fórmula 1. A gente não consegue parar, é sempre aquele borrão, aquela confusão, né? Como é que eu paro esse carro para falar, parei, vamos lá, vamos organizar? A gente não consegue. E aí eu lembrei disso, assim, poxa, tinha aquela fotografia que meu pai conseguia congelar as coisas que eram super rápidas, né? Então, como é que a gente congela a nossa vida financeira? Então, eu criei essa ideia da fotografia financeira. Imagina que você fosse tirar uma foto de como você usa o seu dinheiro todo mês. Se eu agora, a gente está gravando, enfim, num dia meados do mês aqui, mas se hoje fosse o dia primeiro, antes do seu dinheiro entrar na sua vida, ou mesmo que você seja empreendedor, seja autônomo, eu sei que de repente o dinheiro entra pingado, mas imagina o quanto talvez entrasse todo mês, vamos supor que é 3.000 reais, como que você distribuiria esses 3.000 reais? Imagina Tá. que tem potes ou caixinhas aqui em cima dessa mesa. Você vai pegar uma fita crepe, sabe quando a gente cola a fita crepe e escreve assim para Sim, pra criança, né? para dar um nome assim para aquele potezinho? Uhum. Então, vamos fazer uma lista das coisas que a gente usa o nosso dinheiro, né? Então, o que Tá. que eu uso o meu dinheiro? Eu uso com aluguel, com condomínio, com luz, com gás, beleza. Escreve na fita crepe, cola nesse potezinho. Estamos aqui com os potezinhos da minha vida. Vamos imaginar agora que esse dinheiro que ainda vai entrar, fins que ele já está na minha mão e que eu vou distribuir entre os potes, tá? Tá. Então eu já sei quanto vai para aluguel, eu já mais ou menos sei uma média de luz, imagina aí quanto deve ser, né, a cada mês, do gás, do condomínio, mas não pode esquecer de pote, não pode mentir para si mesmo, como diria Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? É verdade. Então tem que ter o pote do lazer,
As mulheres têm que ter o pote do salão, da manicure, né? Os homens que cortam o cabelo e fazem a barba no salão também, cuidados pessoais, o mercado, a farmácia, a padaria. Quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ih, não vai dar, é muito pote. Mas olha a importância da gente fazer essa análise. Sim. Porque se é muito pote, você está usando o seu dinheiro sem pensar no que você está usando. E agora você está preferindo fechar os olhos. Ih, quero nem ver muito pote. Mas essa é a sua vida, você tem que ver, Tem né? que encarar, né, de frente. Tem que encarar. E aí, o que é a fotografia financeira? Imagina que você tire uma foto de tudo isso montadinho na sua frente. O que aparece nessa foto? Talvez essa foto revele que tem muito mais pote para pouco dinheiro que entra. Talvez essa fotografia revele, tem gente que faz e pensa assim, ué, mas o meu dinheiro daria para todos esses potes, por que eu estou tão endividada então? Né? Então essa fotografia às vezes revela algumas coisas, revela que talvez você não esteja refletindo sobre o seu dinheiro e que o seu dinheiro seria o suficiente para você fazer as coisas que você quer, mas você está gastando tão assim aleatoriamente, sem pensar antes, às vezes para agradar os outros, às vezes para impressionar os outros que teu dinheiro está indo embora. Quando essa fotografia se revela que tem muitos potes, sua vida está precisando ser repensada. Pensa em como temporariamente você pode adaptar. Foi o que eu fiz quando eu, de repente, me vi com R$ 1.200 por mês e sem o dinheirinho para ir lá tirar para os potes que eu queria usar. Que potes eu vou precisar tirar? Então, mais do que cortar o gasto, é meio assim, qual é o pote que eu preciso eliminar, que eu preciso negociar? De repente, o meu plano de celular pode ser mais barato. De repente, eu não preciso da TV por assinatura durante um ano até que eu me reequilibre. Eu fico só com a Netflix, né, por exemplo. Exatamente. Então, não é então tem que cortar gastos. Percebe que antes de cortar, a gente teve uma conversona aqui sobre uma porção de coisas que a gente precisa pensar antes. Então, eu não acho que o cafezinho não faz diferença. De repente, o pote do cafezinho ali está super gordo e pode fazer diferença sim. Mas eu também não acho que a gente tem que sair cortando tudo sem essa reflexão antes. Sem pensar no que eu posso trocar, eliminar, reduzir, por quanto tempo eu vou eliminar. Então, esse é só um primeiro passo do que eu acho que precisa ser feito numa organização financeira. Então, é um olhar de futuro. Tem muita gente que diz assim, entendi. Então, eu posso pegar meus 3 últimos extratos e fazer uma análise dos extratos? Não. Sabe por quê? Porque os 3 últimos era o Gabriel gastando sem pensar. Era o Fagner, né? Não deixa a vida me levar. Esse cara já foi, né? Já foi. Transforma esse cara, transforma essa mulher. Não é mais essa pessoa. Sim. É uma outra pessoa que vai agora olhando para frente, né? O que você quer fazer a partir de agora? O que você quer? O que você pode? O que você deve fazer com o seu dinheiro a partir de agora? Essa pessoa sonâmbula que estava... Vou gastar meu dinheiro sem prestar atenção, essa não tem que existir mais, tem que ser uma pessoa ali, presente, olhando para a fotografia. Sabe aquela coisa do antes e depois, que a gente põe uma foto nossa meio gordinha assim na geladeira e eu quero mudar? Então, faz a fotografia e diz, eu quero ser essa pessoa agora, e não mais a dos 3 extratos.